Hallelujah. Who has heard of David in the Bible? Quem já ouviu falar de Rei David na Bíblia? So do we like David? Gostamos de David? Was he a hero? Ele foi um herói. The Bible says he was a man after God's own heart. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. So he had a special position, Ele tinha uma posição especial. a wonderful man of God. Um homem maravilhoso de Deus. And today we want to start to read from 2 Samuel E hoje vamos ler a partir do livro de 2 Samuel, 12, 1 to 23. 12, 1 a 23. 2 Samuel 12, 1 to 23. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, "There were two men in a certain town, one rich and the other poor. E o Senhor enviou a Natã a David, e, entrando ele a David, disse: Havia na cidade dos homens um rico e outro pobre. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb that he had bought. He raised it and grew up with him and his children. He shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him." O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele e com os seus filhos. Igualmente o seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço e a tinha como filha. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. E vindo o homem rico, um viajante, deixou-os tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. When David heard this story, it says in verse 5, David burned with anger against the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this must die." Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira como aquele homem e disse a Natã: Viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. E pela cordeira tornar a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. So what happened here in these first 5 verses? E o que aconteceu aqui 6 nestes verses. primeiros 6 versículos? The Lord sent a prophet to David, O Senhor enviou um profeta a Davi. and the prophet spoke through a parable. E o profeta falou através de uma parábola. And David heard the story, E Davi ouvia a história. and David was a righteous man. E Davi era um homem justo. And he got angry, E enfureceu-se. and he said, "This is not possible, this is not right. E ele disse: Isto não está certo. Because it's not right for the rich man to steal from the poor Porque não é correto o rico roubar do pobre. if he has enough. Se ele tem suficiente. And this poor man is everything he loved was his little lamb." E este homem pobre, a única coisa que ele tinha era aquela cordeira. So David was very angry Então Davi se enfureceu. about this story. But then in verse 7 it says, "Then Nathan said to David, 'You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel. I delivered you from the hand of Saul. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. I gave your master's house to you, and your master's wife into your arms. I gave you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more." E te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel de Judá. E se isto é pouco, o master acrescentaria tais e tais coisas.
Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword, and you took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Now, therefore, the sword shall never depart from your house, because you despised me and took the wife to Uriah the Hittite to be your own. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. This is what the Lord says. Out of your own household I'm going to bring calamity on you. Before your very eyes I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. What happened now in these 5 more verses? O que é que aconteceu nestes últimos 5 versos? Nathan, the prophet, explains to David, the man of God, that the story was about him. Natan, nesta história, explicou a Davi que esta história tinha a ver com ele. Because David did something really bad. Porque Davi tinha feito algo realmente muito mal. He killed a man unguilty Matou um homem inocente to get his wife. para ficar com a sua mulher. But the Lord knew it. Mas o Senhor conhecia And the isto. Lord sent a prophet to David. E o Senhor enviou a Davi um profeta. But it needed the prophet that David could see in what kind of sin he's living. Mas Davi tinha que ver, através do profeta, em que tipo de pecado é que ele estava a viver. And David did these things in secret. E Davi fez isto tudo em segredo. And the prophets announced that there will be judgment for this. E o profeta tinha anunciado que haveria um juízo para isto. There will be strong judgment for the sin of the man of God. Haveria um julgamento muito severo para o homem de Deus. Let's see how David reacted. How the man of God reacted to the prophet. In verse 13 it says, Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor trespassou o teu pecado e não morrerás. Wow. A man of God needs a prophet to tell him that he is in a deep sin. O homem de Deus precisou do profeta para que este lhe dissesse que ele estava em pecado. And David, who was a man of God after his heart, he understood it's very serious. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, entendeu que isto era muito sério. And he said to the prophet, Yes, I have sinned against the Lord. E ele disse ao profeta: Sim, eu pequei contra o Senhor. And because he committed because he repented from his sin, E porque ele se arrependeu do seu pecado, God forgave him. Deus o perdoou. It's like for us, when we are in sin, Jesus always wants to forgive us. E tal como nós, quando nós estamos em pecado, Jesus sempre quer nos perdoar. And we should not forget what kind of sin this was. E nós não devemos esquecer que tipo de pecado está aqui retratado. David was a murderer. David era um homicida. A murderer. Um homicida. He killed an unguilty man. Matou um homem inocente. But not only for his riches or for something he had, but for his own wife. Mas não somente pelas suas posses, aquilo que ele tinha, mas pela sua mulher. Because he wanted to have this wife. Mas é porque ele queria ter For aquela mulher. himself. Isn't that unfair?
Isto não é injusto? that God forgives so easily? Que Deus possa se compadecer e perdoar tão facilmente? Isn't it strange? Não é estranho? But actually, it already gives a picture for where we are now. Mas isto dá-nos um retrato daquilo o lugar onde nós estamos a lutar. Jesus can forgive us everything. Que Jesus nos pode perdoar tudo. And it's true that even, I know from a pastor that once a murder came to him, E eu vi o testemunho de um pastor, uma vez, um assassino que veio até ele. because if you kill someone, it stays on your soul. Porque se tu matares alguém, isso fica contigo na tua alma. And he repented from his sin. E ele arrependeu-se do seu pecado. And the pastor did not go to the police E o pastor não foi até a polícia. because it's not his business. Porque não é da sua tarefa. So the murderer could find forgiveness Então o assassino ele pode encontrar perdão and peace for his soul. e paz para a sua alma. Let's see how we continue with this story. Verse 13, David said, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But verse 14, but because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. And after the prophet Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a David, e adoeceu gravemente. We need to understand that when we are forgiven by God, Precisamos entender que quando nós somos perdoados por Deus, it doesn't mean that the consequences of our sin will continue to work. isso não significa que as consequências desse ato não possam continuar a prevalecer. David destroyed a family, David destruiu uma família, and blessing of God was taken away for his family. e a bênção do Senhor foi retirada da sua família. Yes, the Lord forgave David, Sim, o Senhor perdoou a David, but his sin that was forgiven for him still had consequences. mas o pecado que lhe fora perdoado continha e ainda persistia em consequências. In verse 16, David pleaded with God for the child. He fasted and spent the nights lying in his sackcloth on the ground. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. So David knew how we can impact God if we want his grace. Então Davi sabia como podemos impactar Deus quando que precisamos e queremos a sua graça. In verse 17 it says, the elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused. He would not eat any food with them. Então os anciãos da sua casa levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. On the seventh day the child died. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, while the child was still living, he wouldn't listen to us when we spoke to him. How can we now tell him the child is dead? He may do something desperate. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized that the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, sim, é morta. Then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request they served him food, and he ate. His attendants asked him, why are you acting in this way?
while the child was alive, you fasted and wept, but now that the child is dead, you get up and eat. 20 and 21. Então Davi se levantou da terra e lavou-se e se ungiu e mudou os seus vestidos e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. And then David gave the answer in verse 22 and 23. He answered, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e vive a criança. Porém agora que é morta, porque jejuaria eu agora, poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. So what the prophet Nathan announced, it came true. Então aquilo que o profeta Natan tinha anunciado tornou-se verdade. The child died, even though David tried as hard as he could to find the grace of God for his child. A criança tinha morrido mesmo apesar de todo o esforço de Davi para que a criança pudesse viver. And as he saw it was not possible and the child died, he did not cry. E vendo que não havia nada a fazer e que a criança tinha morrido, ele simplesmente He chorou. did not go in a long time of, oh no, this is so bad. Ele não entrou naquele desespero, naquele tempo de luta, isto é tão mau. Because the answer is in verse 23, he says, can I bring him back? No, I will go to him, but he will not return to me. Porque a resposta está no versículo 23, que diz: poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. David had a clear understanding of heaven, and he knew when a child dies, it comes to heaven. David tinha esta noção muito clara do céu, que quando uma criança morre, ela ascende aos céus. And he knew God did not listen to his prayers, so he will also probably not rise this child from the dead. So it's over the story. And he knows someday he will go into heaven where the child is waiting. Porque sabia sobre esta sentença da parte de Deus, que mesmo que Deus fizesse um milagre, ele não mais voltaria a ver a criança. Now, this is a very hard story about a man of God after God's heart. E isto é uma história muito difícil sobre um homem segundo o coração de Deus. And we know that David should have deserved eternal death. E sabemos que David merecia a morte eterna. And the interesting thing is that he wasn't really aware of it. E uma coisa interessante é que David não estava tão ciente disto. Because he was trying to hide these things in the darkness. Porque ele estava tentando esconder as coisas lá no escuro. And because God loved David so much, Porque Deus amava tanto a David. and he couldn't reach him with his voice. E não podia chegar até ele através da sua voz. That's what I sometimes say. Even if we can listen to the voice of the Holy Spirit, it's very hard when the Holy Spirit wants to speak correction to us. E mesmo que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, muitas vezes é difícil nós entendermos e recebermos essa correção da parte dele. So God needs to use people to speak to us. Então Deus precisa de usar pessoas para que possam falar até a nós. So he uses your pastor, Por isso ele usa o teu pastor, he uses prophets, ele usa profetas and he sends them to us. e ele os envia a nós. And he even tries to make it as easy as possible as he speaks in parables, that we do not get too much, attacked. E ele até é misericórdia demais, que ele até usa parábolas para connosco, para que possamos entender e não nos sentirmos tão atacados. But why is he doing this? Why is he making so much effort for us? Mas porquê é que ele põe tanto esforço nisto para nós? Because his love for us is greater than our sin. Porque o seu amor por nós é maior que o nosso pecado. But God knew without the forgiveness for David, he would suffer eternal death. Deus saberia que sem a sua misericórdia, Davi iria para a morte eterna. And we as people, and we are not David,
E nós não somos David. We as Christians nowadays, E nós, como cristãos, nos nossos dias, we need correction. nós precisamos de correção. And we often do not understand that we are in trouble. E muitas vezes nós não entendemos que muitas vezes estamos em apuros. So it's God's mercy Então é a misericórdia de Deus so that He brings people into our lives, que Ele traz pessoas até nós, that they invest time and effort to bring correction to us. que eles investem tempo e esforço para trazer essa correção até nós. The response to the correction of God makes a difference. E a nossa resposta a essa correção faz toda a diferença. Just by asking for repentance from David, he still is saved and he will be in heaven someday. Somente pelo seu arrependimento da parte de David é que ele estará e está na vida When the eterna. prophet Jonah went to Nineveh, he did not expect that they will change. Quando o profeta Jonas foi até Nínive, ele não estava à espera que eles pudessem mudar. But their response made it different and God saved the whole city. Mas a sua resposta foi diferente e Deus salvou toda aquela cidade. Sin has always bad consequences. Todo o pecado tem sempre consequências terríveis. And we need to know, even if we receive forgiveness of our sin, E precisamos entender que ainda que possamos receber o perdão pelos nossos pecados, it still spreads and does the bad things. mas o seu efeito ainda vai perdurar. The Bible says it makes no difference if we have a small sin or a big sin. A Bíblia diz que não faz diferença se nós temos um pecado pequenininho ou grande. The consequence for us is eternal death. A consequência para nós é morte eterna. And the only way out is the forgiveness of Jesus Christ E a única escape para isto é através do sacrifício de Jesus Cristo and His grace, because as long as we are here in a fallen world, we are not perfect. e enquanto nós estivermos aqui neste mundo caído, nós não somos perfeitos. But there's a difference in the direct impact of sin. Mas há uma diferença muito grande no impacto desse pecado. A little sin, sometimes a little lie, we do not see how much impact it will have. E mesmo que seja uma mentira muito pequenininha, nós não vamos conseguir ver o impacto que ela vai ter. But if you murder a father of a family, you destroy the whole family, the kids, the relationship, everything. Mas se tu assassinares o pai de uma família, tu vais não só matar o homem, mas destruir toda a sua família. And it's the same with sexual sins. They destroy families, pain for the kids, pain for everybody, into the next generation. Isso é como o pecado de moralidade sexual. Nós vamos impactar de forma negativa tão grandiosa a família e isso vai se repercutir nas outras gerações. But we can be forgiven, but the sin is continuing. Nós até podemos ser perdoados, mas o efeito ela vai perdurar. In Amos 3 verse 7, in an old book of the Old Testament, Amos 3:7, E no livro de Amós, capítulo 7, versículo you 3, can also translate it directly. It says, "Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets." mas o Senhor não fará nada sem que ele possa revelar esses desígnios aos seus servos. So God uses the prophets to speak to us and to announcing the things that are to come. Então o Senhor usa profetas para anunciar as coisas a nós, as coisas que hão de vir. So Jesus was also a prophet for us. Então Jesus também foi um profeta para nós. The Bible is prophetically written for us. E a Bíblia foi profeticamente escrita para nós. It's interesting that when we look on the story that even David spoke about his own judgment. E é curioso quando lemos a história que o próprio David ele fala do seu próprio julgamento. He himself said the man who did this must die, and it was only about a little sheep. E ele entendeu que o Senhor faria isto e estava-se a referir a um pequeno cordeiro. But he really killed a man. Mas a verdade é que ele assassinou um homem. Can it be that we need a lot of correction? Será que nós devemos estar a precisar de muita correção?
Is it true that God's correction means life for us? Será que não é verdade que a correção de Deus é vida para nós? Sometimes we cannot see anymore that we need correction. E muitas vezes já não conseguimos mais ver que precisamos dessa correção. But if even David, a man after God's heart, needed correction, we probably need correction as well. Mas se David, que era um homem segundo o coração de Deus, precisava dessa correção, se calhar nós provavelmente também precisamos. I want to encourage us that we do not pick a church because we like the leaders or we like the way that we see them as a role model. É importante que relembrar que nós não devemos escolher uma igreja só pela forma como nós olhamos para as pessoas ou pelo exemplo que eles têm. We live in a time where we are worshiping the creation instead of God the Father more and more, and it's all around us. Vivemos tempos em que nós estamos adorando mais a criação e aquilo que passa-se ao nosso redor do que o próprio Deus, o Criador. It's very important, and this might be also a correction from God for us, that when we worship leaders instead of worshiping God, it's a great sin. E isto poderá ser uma mensagem para nós, que quando nós adoramos líderes, isso pode ser ou se tornar um grande pecado. For those who practice it and for the leaders who accept to be worshipped. Para os que adoram esses líderes e para os líderes que se deixam ser adorados. I want to encourage us, wherever we are in life, that we always look for a church with a full gospel, where is also correction for us. Eu quero vos incentivar para procurarmos sempre uma igreja onde a correção faz parte da integridade dessa igreja. Because the correction of a God that loves us means life for us. Porque a correção deste Deus que nos ama significa vida para nós. Sometimes we cannot see anymore what's going on in our lives and we need correction. Muitas vezes já não conseguimos enxergar muito bem o que é que se passa na nossa vida e precisamos então de correção. But if a man after God's heart, David, needs correction, we probably need correction as well. Mas se um homem segundo o coração de Deus precisa de correção, provavelmente nós também vamos precisar. So the message today is that God's correction in our life is essential for us. Então a mensagem de hoje, a lição de hoje é que a correção de Deus na nossa vida é algo essencial. And I want to encourage us that we are open for His correction. E eu quero encorajar-vos a que possamos estar abertos para receber essa correção. Or do we want to live like this generation around us? Ou será que nós queremos viver conforme esta geração que está ao nosso redor? In 2 Timothy 3, I love these verses because they speak about our time. 2 Timothy 3 verse 2, it says, people will be lovers of themselves. You can just read. Então 2 Timóteo 3:2 diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, Lovers of money, avarentos, boastful, presunçosos, proud, soberbos, abusive, blasfemos, disobedient to their parents, desobedientes a pais, ungrateful, ingratos, e unholy, profanos, and much more. e muito mais. Do we think that this lifestyle cannot touch us? Será que nós pensamos que esta forma, este estilo de vida não nos pode tocar? Do you think people that are lovers of themselves, boastful, proud, abusive, do you think that these people are easy to correct? Então, vocês acham que estas pessoas amantes de si mesmas, avarentos, presunçosos, são fáceis de corrigir? I believe that we became, because of the circumstances we live in, we became really not easy to correct anymore. E eu creio que devido às circunstâncias e de estarmos inseridos neste padrão, até para nós é difícil corrigir. And when we read Revelations 3:17 about the rich church, E quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3 sobre a igreja de Odisseia, and Jesus asks the church, and they say, I am rich, I have acquired wealth, and I do not need a thing. e ele diz, rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. They don't understand that they need correction. Eles não entendem que precisam dessa correção. They cannot see anymore. Eles já não conseguem ver mais. They're spiritual blind, Eles são cegos espirituais, but they don't know. mas não conhecem. It's the bad thing about spiritual blindness is that we cannot know it. If we have a real blindness, we can feel it, but spiritual blindness is so bad.
E isto é muito difícil, que se formos fisicamente cegos é fácil entender, mas espiritualmente essa cegueira não é fácil de And perceber. Jesus tells them, you're poor, blind and naked. Jesus diz, tu és pobre, cego e nu. We need to understand today that we need the correction of God in our lives. Nós precisamos entender que precisamos da correção de Deus na nossa vida. Because in this last day, this time is so evil that everything comes into our mind. AI is speaking to us and it's not neutral. People speak to us, the media speaks to us, the politician speaks to us, everybody speaks to us, but they do not speak about God anymore. E precisamos entender que nos últimos tempos, com todo o avanço da inteligência artificial, os que falam connosco, os mídias falam connosco, tudo fala connosco. Our correction, your correction in your life from God, from a loving Father, is essential. E essa correção deste Pai que nos ama é essencial. And when we get uncorrective in our lifestyle, E quando nos tornamos amorfos e blindados a esta correção, when we lose the ability to be humble and to listen, e quando perdemos a capacidade, a humildade de podermos ouvir, when we lose the correction of God, quando perdemos a correção de Deus, we can lose eternal life. podemos perder a vida eterna. If David could lose it, Se David pôde perdê-lo, me and you, we can lose it. eu e tu podemos também perder. What a God is this that cares about a single man? Que Deus é este que se preocupa com um só ser humano? What a God it is that cares about the city of Nineveh? Quem Deus é este que se preocupa com a cidade de Nínive? What a God is this that sends people and prophets to give the opportunity to correct? Que Deus é este que se preocupa e que envia homens e profetas para que possamos ser corrigidos. And believe me, hundreds or thousands of prophets, they just have been headed because the people did not want to hear what they say. E acreditem que centenas até milhares de profetas foram decapitados somente porque as pessoas não puderam suportar, não queriam ouvir a mensagem deles. Many people pay a high price that they simply come with a message of correction from God and your life. Muitas vezes as pessoas simplesmente por trazer essa mensagem de Deus para as nossas vidas pagam um preço muito alto. But this is not because God hates us. Mas isto não é porque Deus não gosta de nós. God brings these people in our life because He loves us. Mas pelo contrário, Deus traz essas pessoas da nossa vida porque Ele nos ama e se preocupa connosco. He wanted David to be in heaven someday. E Ele queria que David pudesse um dia estar no céu. He gave him a chance, which is grace. E Deus concedeu-lhe algo chamado graça. For me, try to correct others is probably the hardest job to do. E para mim, se calhar, esta é a tarefa mais difícil, que é poder corrigir a outros. Because I do not find a lot of humble people anymore, and my corrections mostly return in the rejection of my person. E porque muitas vezes quando eu tento levar esta correção a alguém, normalmente isso retorna em rejeição à minha pessoa. So the only reason why I continue to try to bring correction is because my love for the people is greater than my own desire to live in harmony with them. E simplesmente faço isto porque o meu desejo e o meu amor por essas pessoas é simplesmente maior do que a minha vontade em viver em harmonia com elas. What do I win in life when I win friends on earth, but when I'm in heaven they're not there someday? De que serve eu poder estar no céu e ter harmonia com eles aqui nesta terra e eles não estarem lá no céu também? God's correction is His love for us. A correção de Deus é o seu amor para conosco. And today He speaks to us. Are you willing to be open for correction? E hoje Ele nos pergunta, será que tu estás aberto para receber esta correção? Or do you just want to run your life in your own ideas, in your own goals, in your own success, in your own career? Do you just want to go on, or do you give God the possibility to speak into your life? Ou será que nós estamos todos emaranhados nesta coisa, a nossa vida, a nossa carreira, o nosso sucesso? Ou será que nós estamos importados em dar este espaço a Deus? And in a time where people are distracted a lot
there are many people that speak what people want to hear. E num tempo de tanta distração, há pessoas que se preocupam ou que concentram-se em falar aquilo que os outros querem ouvir. And today maybe you came to church, we said, oh, we want to hear something that is encouraging. E se calhar até nós queríamos no início dizer, eu vou à igreja hoje porque eu quero ouvir uma coisa que seja encorajadora. We want just to have a good atmosphere on a holiday. Eu quero simplesmente sentir algo, ter esta boa atmosfera. But isn't it God's love that He still uses people telling others the truth? Mas será que não é o amor de Deus em que Ele simplesmente usa outros para que eles possam dizer a verdade a nós? Isn't it God's love that people are willing to suffer to tell other people the truth? Será que não é o amor de Deus quando temos outras pessoas que estão dispostas a sofrer por causa da verdade? I mean, what life did this Nathan had that he went and God says, go here. He said, I'll go there. What shall I say? Yeah, tell this story. And that he went to these people and told them, there's something wrong with you, something wrong with you. And I can guarantee you not all of them were saying, yeah, thank you. Now I understand. Please, God, forgive me. Many of them said, who are you? Agora põe-te a pensar em Natan. Que vida que ele tinha quando Deus lhe dava uma mensagem, ele ia a um lugar, contava uma história, depois ia outra, e depois ia outra pessoa com isto. E acredita que nem toda a gente recebe isto de coração aberto. God is so good. Deus é tão bom. God uses even people to help us. Deus usa pessoas até para nos ajudar a nós. Maybe this week we can pray in our prayers that we ask God for people that help us to correct us. Se calhar nesta semana, quando nós estivermos a orar, possamos pedir a Deus que Ele possa enviar pessoas até nós para nos poderem corrigir, nos ajudar. Get us out of our love from ourselves, out of our proud, out of our disobedience. Para sermos de nós, fora de nós, essa desobediência, o nosso orgulho, a presunção. God's plan for your life is the best plan that you can live here on earth. There is no better life for you if you're in God's plan. Não há vida melhor para ti do que estares e viver o plano de Deus para a tua vida. There will be no more blessing in your life. It doesn't mean that it's easy. It doesn't mean that God's plans are without resistance. It doesn't mean that we do not suffer, but there's nothing better we can live than God's plan in our life. Isso não significa que não vamos passar por sofrimento ou não vamos sofrer e padecer da resistência, mas isso não significa que o plano de Deus não é o melhor plano para a tua vida aqui nesta terra. And He has a good plan. E Ele tem um bom plano para nós. And His grace and forgiveness is good. E a sua graça e o seu perdão é bom. And this is how we end today. We can stand up and we can give God an answer to His word. E é assim que vamos terminar hoje, dando uma resposta a Deus acerca da sua palavra. We can pray silently or loudly.